Bom dia, Rosângela, tudo bem? Bom dia, paz de Cristo em nossos corações. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se vocês puderem dar um feedback aqui, que a minha internet está bem instável. Bom dia, Natália, bom dia, Mary, Carla, bom dia, Evelyn, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, Dira. Se vocês estão ouvindo bem, me dê um joinha aí, dizendo que estão conseguindo ouvir bem. Ô Carla, eu sou tão péssimo atleticano que eu não sei nem o que aconteceu com o Atlético. Eu espero que esteja em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, hein? Bom dia, Laísa. Que bom, Laísa. Que bom. Então tá. Então eu tô acreditando que tá ótimo aqui. O Cabera, grande amigo meu, está aqui também de manhã. Minha tia Marise. Que bom. Bom dia a todos. A paz de Cristo, eu espero que a transmissão esteja boa. Milene, bom dia, Marion, bom dia, que bom. Nós vamos ler a palavra de Deus. Deixa eu ver se eu já fixei o comentário aqui. Não fixei o texto que a gente vai trabalhar. Está aqui Marcos capítulo 6, acabei de fixar, Marcos capítulo 6, do 7 ao verso 13, né? Marcos capítulo 6, do 7 ao 13. E a Carla está dizendo que o meu Atlético Mineiro ganhou de 4-0. Que bom. Então, beleza. Vamos ler a palavra de Deus. Marcos capítulo 6, do 7 ao 13. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus em Marcos capítulo 6, do 7 ao 13. E depois nós vamos orar juntos. Orar juntos, pedindo a Deus que Ele nos abençoe nesta manhã, nos dê uma manhã muito especial na presença do Senhor, tá certo? Bom dia, Ellen, bom dia, Rosane, bom dia, Fernanda, Beth, que bom, que Deus abençoe muito as nossas vidas. Quero ler com você aqui. Diz assim a palavra de Deus, já fixei o texto para você. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Recomendou-lhes, quando entrardes na alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Eu quero orar com você, depois de ter lido a palavra de Deus em Marcos capítulo 6, do 7 a 13, e pedir a Deus que Ele fale aos nossos corações, que Ele nos abençoe nesta manhã, que essa palavra encontre morada na sua vida, na minha, nas nossas, para que sejamos discípulos segundo a palavra de Deus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta manhã, por esta semana que começa. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, que o Senhor nos ilumine com a Tua palavra, que o Senhor nos direcione. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que esta palavra que a gente acabou de ler encontre lugar nas nossas vidas. Nós queremos ser discípulos segundo o teu coração. Faça isso, Deus. Nos ajude através, ó Deus, de cada momento como este, a ser como o Senhor crê, imagina, como o Senhor quer, como o Senhor deseja, como o Senhor nos ordena. É o que nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Bem, gente, que bom estar com vocês aqui nesta manhã. Estou vendo aqui o Ciro, a Pati, a Dani, a Luísa. Que bom. Muito bom estar com vocês. Se vocês quiserem convidar familiares e amigos, podem fazer agora. Nós estamos aqui começando esse momento muito especial, devocional, na presença do Senhor. Veja, Marcos capítulo 6 nos mostra com muita nitidez, esses versos que a gente acabou de ler aqui do 7 ao 13. Esses versos nos mostram com muita nitidez como Jesus estava formando o seu novo povo.
formando o povo de Deus. E veja, ele estava formando esse povo através dos seus discípulos. Então veja, Deus forma o seu povo através de nós, os seus discípulos autênticos, porque eu creio que nós somos discípulos de Cristo. E ele está formando, veja só, a partir do verso 7, o seu povo através desses discípulos. E veja, é como se fosse um grande clímax aqui, ou caminhando para um grande clímax de formação. Porque lá nos primeiros versos do capítulo 1 de Marcos, do 14, capítulo 1 de Marcos, capítulo 1, verso 14 de Marcos, até o capítulo 3, verso 6, Jesus chama 4 discípulos e os leva a experimentar experiências básicas do reino de Deus. E sua formação, ele está formando o seu povo através desses discípulos. Primeiro ele chama os 4. E dá a eles experiências incríveis. Por exemplo, a cura de um endemoniado na sinagoga em Cafarnaum. Outra coisa foi a própria sogra de Pedro, que foi curada de sua febre. Aliás, na casa de Pedro, ele curou muitos de toda sorte de enfermidades, de possessões demoníacas. Ele está curando. Ele chamou 4 e começou a dar a eles algumas experiências no reino. Então ele cura toda sorte de enfermidades. Ele cura um leproso, ele purifica um leproso. Ele cura um paralítico em Cafarnaum. Você se lembra daqueles 4 homens que descobrem o eirado colocando no ponto específico onde Jesus estava? Então Jesus começa a fazer a grande travessia de ensino, de instrução, de exemplo, de gestos, e esses 4 discípulos começam a aprender, começam a caminhar com Cristo. Junta-se aos 4 o Mateus, o publicano, o cobrador de impostos. Aquele grande chamado, aquela grande vocação. Aliás, Jesus passa inclusive a comer com Mateus em sua casa, e ele é condenado por isso, ele é julgado por isso. E Jesus diz, bem, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus estava formando o seu povo. Ele primeiro chama os 4, depois ele chama Mateus, ou Levi, o publicano, e depois ele chama os 12. Sim, ele chama os 12, e por meio de parábolas, Marcos 4, ele começa a ensinar a respeito do reino de Deus. Aliás, não só através de parábolas, mas através de feitos poderosos. A partir do verso 7 do capítulo 3 até o capítulo 6, verso 6, a rejeição em Nazaré, nós temos então a instrução que Jesus dá aos 12. Uma instrução através de parábolas. Nós estudamos várias parábolas. A parábola do semeador, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Parábolas que passaram a ser histórias extraídas da vida e que ensinaram os seus discípulos o que é ser discípulo. A parábola da candeia, a parábola do grão de mostarda, a parábola da semente, a parábola do semeador. Todas essas histórias extraídas da vida são ensinos, são instruções. Jesus está ensinando sobre o reino de Deus. E não só as parábolas, mas também os seus feitos. Os feitos que Jesus realiza são ensinos, são lições, são vastíssimos e grandiosos capítulos de um livro que ele está expondo aos seus discípulos. E ele mostra também que esse reino que ele ensina tem oposição. Sim, tem oposição. Nos lembramos, por exemplo, daquela travessia do mar indo em direção a Gerasa, como o mar se revoltou, a grande tempestade, os ventos que vieram do Monte Hermon e se chocaram com o ar quente da Galileia. As ondas começaram a se arremessar no barco. O desespero dos discípulos. Eles chegam em Gerasa e tem lá um homem possuído por muitos demônios. O seu nome era Legião. A Legião, sim, é uma expressão militar. 4 a 6 mil soldados. Imagina a possessão. Ele estava possuído de forças demoníacas. Veja toda a oposição que Jesus enfrenta no ensino e na vivência do reino de Deus.
ele está vivendo o reino, ele está através dos seus gestos, das suas parábolas, dos seus sermões, das curas, das expulsões de demônio, ele está introduzindo o reino de Deus na história e ele recebe oposição. Então veja, ele chama 4 discípulos, ele passa a ensinar os 4. Junta-se aos 4 o publicano Mateus, ou Levi, também chamado Levi. Depois ele chama os 12 e ele instrui os 12 através das parábolas. Agora nós estamos aqui no verso 7 do capítulo 6. Sim, numa terceira etapa de formação. Ele chama os 12, ele instrui, ele faz com que os 12 experimentem o reino de Deus através das curas, das enfermidades, de toda sorte de enfermidades, através das parábolas, através da oposição demoníaca, através da oposição dos religiosos que não se conformam diante das curas no sábado, nas sinagogas, diante das palavras de Jesus, você está perdoado. Sim, Jesus passa a instruir através da vida prática, seja através de um sermão, de uma parábola, através da oposição religiosa, demoníaca. Agora, nessa terceira etapa, a partir do verso 7, Jesus os envia. Olha que coisa linda. Jesus envia os apóstolos como se fosse uma extensão de sua própria missão. Seria o primeiro momento, aqui no capítulo 6, a partir do verso 7, em que os 12 estariam sozinhos. Eles foram enviados, estariam separados de Jesus. Só que antes de estarem separados de Jesus, Jesus dá aos 12 instruções preciosíssimas sobre esse caminho que eles fariam, sobre essa missão que eles fariam. Jesus é um pastor. Jesus é um grande pastor, um grande cuidador. Ele tinha uma incrível capacidade de mostrar, a destreza de um pastor que se preocupa com as ovelhas. E ele se preocupou com os seus 12 discípulos. Ele os enviou para que estivessem separados, para que eles experimentassem ou tivessem já em seus próprios corpos e alma a experiência da própria ascensão de Jesus. Porque Jesus, ele morreria na cruz, ressuscitaria, depois se ascenderia aos céus. Eles teriam que continuar a obra de Jesus, não como órfãos, porque ele enviaria o Paráclitos, o Espírito Santo. Mas eles experimentariam no seu próprio corpo essa, entre aspas, solidão. Jesus os envia. Só que Jesus os instrui. É o que diz a palavra de Deus. Ele foi rejeitado em Nazaré, os primeiros 6 versos do capítulo 6. Ele chama os 12 depois da rejeição em Nazaré. Ele os envia, apostolem. Ele os envia, mas ele diz a eles, antes de enviá-los, diz aos discípulos antes de enviar, ele dá instruções preciosíssimas. Olha o que ele diz, a palavra de Deus diz aqui, ó. Vamos ler juntos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, verso 8. São as instruções de Jesus aos seus discípulos, para que eles fossem preparados, capacitados, cheios de preciosas instruções. Sim, não levassem nada para o caminho. Nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecer aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem ao sairdes dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Eles pregaram para que o povo se arrependesse, expeliam muitos demônios, curavam enfermidades, ungindo-os com óleo. Veja, estas são as instruções de Jesus. Instruções preciosíssimas aos discípulos para que eles fossem preparados para essa caminhada separado de Jesus. E uma das primeiras coisas que eu percebo aqui é que Jesus os envia de 2 em 2. Lá em Mateus capítulo 10,
Nós temos as duplas, inclusive. São narradas no capítulo 10 de Mateus. As duplas que Jesus envia para essa grande missão. Eles estariam sozinhos. E a dupla era uma forma de abrandar a solidão. E muito mais do que isso. Porque Deuteronômio, capítulo 17 e 19, 15, Deuteronômio 17, 6 e 19, 15, nós temos a presença das testemunhas, das duas testemunhas, numa espécie de proteção legal contra qualquer condenação injusta. Então esta dupla, estes dois enviados, de dois em dois, são como essas testemunhas. Eles irão pregar e confirmar a veracidade do Evangelho. Eles estão de dois em dois, enviados por Jesus, confirmando a veracidade, a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E é interessante observar nessas instruções a simplicidade que é uma característica fundamental daqueles que foram enviados. Porque Jesus disse muito claramente que nada levassem para o caminho, nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Você sabe o que é o alforge? O alforge é uma bolsa de couro para guardar esmolas. Agora veja a grandeza, a beleza desta verdade. Porque Jesus diz assim: não leveis nem pão, nem alforge, nem dinheiro. O alforge é essa bolsa usada, por exemplo, pelos sacerdotes mendicantes naqueles dias. Eles usavam esses alforjes, essas bolsas, esses sacerdotes mendicantes, para receberem esmolas. Jesus está dizendo, bem, o meu reino é isso. Eu quero dar a vocês a provisão. Eu não quero que vocês sejam sacerdotes mendicantes. Eu vou preparar para vocês toda a provisão necessária. Então não levem nem alforge, nem pão. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Deus está cuidando de todo o trajeto, de toda a travessia. Vocês não precisam levar pão, porque Deus vai providenciar o pão necessário de cada dia. Não levem alforge, não sejam como sacerdotes ou cínicos, mendicantes. Não. Eu vou providenciar para vocês cuidado. Eu vou providenciar para vocês pão. E ele diz mais: não enviem, não levem com vocês dinheiro. Não levem dinheiro. Porque o reino de Deus não é constituído com esse... Hoje as pessoas elas acabam visando lucro com o reino de Deus. Um grande erro para aqueles que são enviados, para os apóstolos enviados por Jesus. Ele disse a eles: não leve dinheiro, ou seja, não vise o lucro. Os que semeiam a palavra de Deus precisam fazer isso de graça. Ele diz assim: de graça recebestes, de graça dai. Levem apenas sandálias e uma túnica. Sim, nem a túnica extra eles poderiam levar. Por quê? O que era essa túnica extra? Percebam bem as verdades que estão no interior deste texto. Por que eles deveriam levar apenas uma túnica? Jesus estava dizendo que Deus providenciaria tudo, todas as provisões, que eles não levassem pão, nem alforge, nem dinheiro, e só levassem apenas uma túnica, e não uma túnica extra, porque a segunda túnica, veja só, era usada normalmente como uma coberta à noite. Essa segunda túnica era usada como uma coberta. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: não vai ser necessário que vocês levem uma coberta à noite, porque eu vou providenciar abrigo e hospitalidade. Veja que Jesus cuida dos discípulos. Jesus os instrui para que eles não pensem em dinheiro. Sim, para que eles não queiram lucrar com o reino de Deus. Eu estou vendo tanta gente especial aqui, estou vendo a Priscila Cabral, que bom. Bom dia, que bênção estar com você aqui, Priscila. Veja só, não levem uma segunda túnica, porque a segunda túnica representaria falta de abrigo.
É uma coberta. Jesus está dizendo, eu não quero que vocês levem coberta. Eu vou providenciar a vocês abrigo e hospitalidade digna. Essa é a beleza do Evangelho. Jesus não pensa em enriquecimento, mas ele não pensa que os discípulos devam viver como mendigos. Jesus quer que eles não levem alforge. Jesus quer que eles não levem uma coberta, uma segunda túnica, porque Jesus providenciaria a eles o pão necessário, o abrigo necessário, uma hospitalidade digna. Mas o que de graça recebestes, de graça dai, ou seja, não lucrem com o reino de Deus. Não se possuam, não se deixem possuir por mamon. A nossa caminhada é uma caminhada simples, singela, mas é uma caminhada com proteção, com abrigo, com pão, com o maná que cai diariamente. Nós vamos atravessar um deserto, vai ser difícil, mas eu vou providenciar a você, como providenciei ao meu povo na travessia do deserto, água, pão, codornizes. Sim, Deus providenciou diariamente no deserto uma sandália que não se desgastou. Não levem túnica extra, vocês não vão precisar de coberta. Eu vou dar a vocês abrigo. Não levem alforje, não sejam cínicos, não sejam como sacerdotes mendicantes. Eu vou dar a vocês abrigo, eu vou dar a vocês proteção, eu vou dar a vocês hospitalidade. Eu vou dar a vocês o pão de cada dia. Sim, o estilo dos discípulos era completamente distinto dos escribas. Os escribas, eles gostavam das vestes talares, das saudações nas praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Mas os discípulos, eles são formados por Jesus para exalarem a simplicidade do Evangelho, a singeleza do reino de Deus. Toda essa instrução é para dizer aos discípulos, eu estou os enviando, mas prestem bem atenção. Não quero que vocês levem uma túnica extra. Não, porque eu vou providenciar a vocês hospitalidade. Eu não quero que vocês levem pão, nem dinheiro, porque eu vou dar a vocês abrigo e o pão de cada dia. Não sejam como os escribas que procuram vestes talares, procuram as saudações nas praças, procuram os primeiros lugares, as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares dos banquetes. Não. O meu reino, a minha igreja, o meu povo, a minha igreja, o meu povo, tudo isso é construído pela simplicidade, pela singeleza. Eu vou providenciar para vocês abrigo. Agora, se eles não abrirem suas portas, porque ele diz isso, ele diz isso aqui, se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Pode acontecer isso. A rejeição do Evangelho, os discípulos mesmos experimentaram enquanto estavam com Cristo. E quando eles estiverem sozinhos, enviados, eles também experimentarão essa rejeição. O que devemos fazer? Ele diz, vocês precisam sacudir os pés. Sim, um ritual simbolizando o juízo de Deus contra aqueles que rejeitaram o Evangelho. Sim, nos evangelhos de Mateus, Lucas, especialmente Mateus, dizem que lá no juízo final, Jesus dizia, no juízo final haverá menor rigor contra Sodoma e Gomorra do que contra estes, contra os quais vocês sacudirem os pés. Porque o Evangelho pressupõe também rejeição. Pressupõe portas fechadas. Eu me lembro até hoje dos projetos missionários que eu participava enquanto adolescente, na Juventude Batista Mineira, lá em Belo Horizonte. As portas às vezes eram fechadas. Rejeição do Evangelho. O que temos que fazer? Sacudir os nossos pés. Sim, sacudir os pés.
Era um sinal, por exemplo, daqueles judeus mais escrupulosos que, quando entravam na cidade de Jerusalém ou no templo, sacudiam os pés. Quando eles entravam na Terra Santa, eles sacudiam os pés. Quando eles entravam no templo, eles sacudiam os pés. Como se estivessem dizendo aqui, nós estamos limpando das impurezas das cidades gentias pelas quais passamos. É como se Jesus estivesse dizendo assim: tratem estas cidades, tratem estas casas que rejeitaram o Evangelho como se fossem apóstatas. Tratem essas cidades judaicas como apóstatas, como se fosse um território gentio. Jesus está cuidando dos seus discípulos, está mostrando a simplicidade do seu reino, está mostrando qual é a essência de sua missão. Ele está enviando os 12 para uma grande caminhada. Ele está dando a eles já a experiência de estarem sós, a sós. Ele diz assim: pregai que está próximo o reino dos céus, lá em Mateus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, expeli os demônios. Esta é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. As nossas preocupações, elas precisam ser estas: pregar a proximidade do reino dos céus, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expelir os demônios, ungindo-os com óleo. O óleo tinha um sentido sacerdotal. Os sacerdotes, os profetas, os reis eram ungidos, mas também tinha um sentido medicinal, como diz lá em Tiago capítulo 5, ou na passagem do bom samaritano, que aplica ao moribundo que estava lá quase à morte óleo. Qual é a nossa real preocupação? Qual é a nossa real missão? A nossa real missão é pregar sobre o reino de Deus. É curar os enfermos, é ressuscitar os mortos, é purificar os leprosos, é expelir os demônios. Nisto consiste o reino de Deus. É este o anúncio que temos que fazer através das palavras e através das nossas ações. Jesus quer que nós entremos na história, nos encarnemos nela. Que estas sejam as nossas ações, que estas sejam as nossas reais preocupações. O anúncio do reino de Deus, a cura dos enfermos, a ressurreição dos mortos, a purificação dos leprosos. Nisto consiste o reino de Deus. Essa é a preocupação fundamental. Irmãos, que as nossas mãos toquem como as mãos de Jesus tocaram os leprosos. Que sejamos desvestidos das preocupações tolas, das preocupações que os gentios, os incrédulos devem ter. Jesus diz: não andeis ansiosos. Jesus está nos enviando para a vida. As preocupações de levar alforge, túnica extras, são para quem não creem que serão protegidos, alimentados por Deus. Jesus alimentou os profetas. Jesus alimentou os profetas com os corvos, com as viúvas, com os anjos. Deus enviou tudo isso. Proteção. Que nós, nesta manhã, entendamos que os alforjes, que os pães não são necessários para essa travessia. A gente não precisa de túnica extra. A gente precisa de uma sandália, um bordão. E a gente precisa caminhar na simplicidade, na singeleza do reino de Deus, sem se preocupar com dinheiro. Ele está cuidando de todos os processos. Ele está cuidando das nossas vidas. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Está na hora dos nossos olhos olharem e observarem as aves dos céus, os lírios dos campos, e crer que Ele está cuidando das nossas vidas. Jesus instrui os seus 12 discípulos a anunciarem o reino
curarem os enfermos, ressuscitarem os mortos, purificarem os leprosos, expelirem os demônios. Esta é a nossa vocação. Este é o nosso chamado. Esta é a nossa vida. Como disse a Daniele, ele habita na simplicidade. Não precisamos da coberta à noite. Não precisamos de uma túnica extra. Ele vai providenciar abrigo e hospitalidade. Não precisamos de alforje. Não precisamos viver como transeuntes, como mendigos. Não precisamos. Ele está cuidando do nosso pão. Ele está cuidando do nosso abrigo. Ele está cuidando da nossa hospitalidade. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta manhã. Assim como o Senhor instruiu os 12, o Senhor também nos instrui nesta manhã. Somos tão gratos, porque o Senhor está cuidando da nossa caminhada, está cuidando da nossa travessia e nos mostrando o que é essencial no teu reino e o que é periférico. Quais são as preocupações que precisamos ter e quais são as preocupações que devemos exilar dos nossos corações. O Senhor está cuidando dos nossos dias, o Senhor está cuidando do nosso abrigo, da hospitalidade, dos pães. Nós queremos viver o teu reino. Nós queremos viver a essência do teu reino. Nós te pedimos, ó Deus, cuida dos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua manhã. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que essa instrução que Jesus deu aos discípulos seja também instrução para você. Que você encontre proteção, abrigo, confiança nestas palavras de Jesus. Deixemos as coisas periféricas para viver as coisas essenciais. Que Deus nos dê e nos revista de força, autoridade, poder para fazer o que é essencial, pregar o reino, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expelir os demônios. Que Deus abençoe a sua vida, que te dê uma manhã muito especial, um dia muito especial, uma semana abençoada na presença do Senhor. Que Deus abençoe o seu coração, no nome de Jesus.